Como vocês sabem, o SESC é uma instituição reconhecida no Estado de São Paulo pelas ações que desenvolve, principalmente no campo das linguagens culturais, como dança, teatro, enfim, literatura, cinema. É uma instituição que tem um significado, são 34 unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo, e a maior visibilidade em relação às ações que o SESC realiza está ligada à questão dos espetáculos, das ações físico-esportivas, dos seminários, que é o que a maioria do público tem um contato direto, participa, e, enfim, e usufrui, né, positivamente dessas coisas. A gente entende, então, que, nesse sentido, todos os espaços do SESC, seja num show, seja num seminário, ou seja na comedoria, onde as pessoas vão almoçar, que todos esses espaços, a gente entende que eles são espaços educativos, né? A gente parte do princípio, então, de que todas as ações que a instituição realiza, elas acontecem na perspectiva da educação não formal. Até para a gente romper um pouco com essa ideia de uma educação que se dá apenas pela transmissão das informações ou do conhecimento. Então, que a educação também se dá numa série de outros aspectos da vida do ser humano que está ali conosco, né? Então, essa é a contribuição que o SESC procura dar por meio da difusão e por meio da garantia do acesso ao direito, né, de usufruir dos bens culturais, enfim, das programações que são oferecidas pela instituição. A gente pensa que, desse modo, a gente está contribuindo para a ampliação do universo cultural das pessoas, o que é bastante importante, e principalmente para a formação integral delas, né, que a gente também considera que é algo que nunca está completo, como a gente já discutiu aqui em vários momentos, né, uma coisa que vai acontecendo durante toda a existência e que precisa o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro em formação e incompletos, portanto, ainda bem incompletos, né? No entanto, o meu papel aqui hoje é compartilhar com vocês algumas outras ações que o SESC realiza, que são muito importantes, ao nosso ver, embora tenham menos visibilidade do que essas outras que eu já mencionei. Mas elas são bastante significativas, principalmente para pensar as questões que a gente ouviu aqui nesses 3 dias em relação a uma nova educação, que a gente está chamando de nova educação do futuro, que eu espero que seja do presente também. E, além disso, as questões, as diretrizes da cultura da paz. Então, acho que esse é um outro lado do trabalho que o SESC realiza e que talvez o público não, pelo menos não todo o público, acaba não conhecendo tão de perto, mas que eu gostaria de apresentar para vocês, espero que fique claro. Como o Carlos disse, eu faço parte da gerência de programas socioeducativos do SESC, que contempla, na verdade, 5 áreas de atuação. Essas áreas, conforme vocês vão perceber, à medida que eu for falando, elas têm um potencial de diálogo muito grande entre elas. E quando elas são apropriadas pelas unidades, né, porque eu trabalho na administração central, então a gente trabalha com as diretrizes dos programas, né, mas quem realiza, de fato, as propostas, quem desenvolve, na verdade, quem transforma essas diretrizes em ação, são as unidades. Então, na medida que as unidades tomam para si essas áreas que eu vou contar para vocês e tornam isso programação, isso acaba virando uma coisa super transversal, assim, que envolve, na verdade, o público, que pelo menos que pode envolver o público, de uma maneira multidisciplinar, bem bacana, fazendo uma integração que, para a gente, é muito importante, muito interessante que aconteça, que é de tentar também não pensar tão fragmentadamente as ações educativas que o SESC pode desenvolver junto ao público. Então, as 5 áreas que estão contempladas por essa nossa gerência, na verdade, eu trabalho com mais 15 pessoas, e nós temos 2 gerências, uma gerente dos programas e uma gerência adjunta dos programas, e mais 14 pessoas que estão distribuídas, encaminhando os trabalhos nessas áreas que eu vou contar para vocês. Então, a gente tem Educação para a Sustentabilidade, que é uma área que se dedica a promover a consciência crítica em relação ao meio ambiente, fomentar atitudes sustentáveis no cotidiano e fortalecer a visão socioambiental que entende o indivíduo e o meio ambiente como numa relação de interdependência. Isso, assim, falando bem resumidamente para vocês terem uma ideia, né?
O programa de valorização social, que também está nessa gerência, ele dedica-se a investir no desenvolvimento humano por meio das ações e projetos que ampliem a sua participação social e que desenvolvam seu potencial de desenvolvimento humano e de desenvolvimento cultural. O programa de diversidade cultural se dedica a promover a troca e o convívio entre os diversos. É o programa que, na verdade, talvez mais atravesse todas as outras áreas, né, na perspectiva da convivência com o diferente. Então, de tentar fortalecer essa noção de solidariedade, de respeito ao outro e de respeito às diferenças. Esse programa de diversidade cultural trabalha prioritariamente com indígenas, ciganos, quilombolas, refugiados e pessoas com deficiência, além do público LGBT também, na perspectiva dos direitos humanos também. O programa de turismo social, que dedica-se a promover um turismo consciente, sustentável, que vá além da questão do lazer, embora promova também o lazer, e que, na verdade, permita o contato com aspectos essenciais das culturas e das comunidades que são visitadas pelo público que adere às programações. E, finalmente, a gente tem o programa que eu estou aqui representando, que é o Educação para a Infância e Juventudes, que é sobre o qual eu vou falar um pouquinho mais. Esse programa ele desenvolve projetos, na verdade, sistemáticos. Ele sai um pouco da questão da programação mais pontual, que o SESC desenvolve em diferentes áreas, que são programações que atendem o público de uma maneira bem específica, bem pontual, e ele extrapola para uma questão de um trabalho mais processual e mais continuado de educação não formal, que, nesse caso, envolve crianças e adolescentes e que tem como objetivo principal a formação de vínculos para, a partir disso, conseguir que essa criança se desenvolva o potencial dela de brincadeira, que o jovem também se desenvolva como alguém criativo, que tem uma contribuição, que produz cultura. Então, a gente investe, na verdade, bem fortemente nesse campo da educação para infância e juventudes, na construção da relação. E, para isso, para a gente é fundamental a presença dos educadores, que são as pessoas que conduzem esse trabalho com esse público muito diretamente, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, meu foco aqui, como eu já disse, vai ser nessa área infanto-juvenil, tentando pensar isso na perspectiva da cultura da paz e também, como eu já tinha dito, na perspectiva dessa nova educação do futuro que a gente está imaginando, né? Dentro da área infanto-juvenil, a gente tem, então, 3 programas, que são o Espaço de Brincar. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já transitaram pelo SESC, tiveram a oportunidade de conhecer, mas é um programa que se destina a crianças de 0 a 6 anos, né, a primeira infância, e seus acompanhantes também, porque toda a noção de convivência lúdica está pautando as ações desse programa, que também eu vou falar um pouquinho. O programa Curumim, que é um programa que envolve crianças de 7 a 12 anos, é um programa também de educação não formal, que as crianças são matriculadas e desenvolvem as ações culturais a partir das linguagens culturais e da linguagem corporal também, todas as ações e os projetos que essa equipe de educadores propõe para o programa. E o programa Juventudes, que atende adolescentes acima de 12 anos. Também dessa forma, também de uma maneira mais processual e sempre com vistas à conformação de grupos mesmo, que convivam e que se desenvolvam durante um tempo um pouco mais longo, assim, né, de um tempo previsto, de um tempo proposto para o desenvolvimento dessas ações. Esses programas, eles têm como base alguns valores que a gente considera assim, inevitáveis e fundamentais para o bom desenvolvimento desses projetos, né? Que são os valores da convivência, como eu já disse, com o diverso, a questão do desenvolvimento da autonomia, tanto da criança quanto do jovem, o estabelecimento do diálogo entre crianças, educadores e todos os participantes do projeto, e a questão da participação efetiva da criança e do jovem, de tentar não entregar essas ações de uma maneira pronta e acabada para
para esse público, mas, ao contrário, tentar trazê-los para uma participação e para um compromisso e para uma responsabilidade que se concretize naquelas ações. Então, falando um pouquinho mais sobre cada uma dessas ações, o Espaço de Brincar, como eu disse, é uma ação pautada na convivência lúdica intergeracional. A gente entende que esse projeto ele pode, na verdade, contribuir muito para recuperar essa dimensão da brincadeira junto dos pais ou dos adultos que estão com essas crianças. Não é um espaço em que a criança deveria ser deixada enquanto os pais vão fazer alguma outra coisa, como a gente vê, por exemplo, nos shoppings, né, aqueles cercadinhos. Não é isso. A ideia é convocar mesmo esses adultos para estarem com as suas crianças num movimento de pesquisa que elas mesmas estabelecem num espaço, onde a gente utiliza elementos de preferência menos estruturados para que a criança possa exercer a sua criatividade, que ela possa exercer o livre brincar a partir do potencial dela para a brincadeira, né? E esse projeto, então, acontece nos espaços que são pensados, espaços que são preparados pelas equipes mesmo para receber essas crianças e seus pais. Além disso, o projeto Espaço de Brincar também desenvolve outros braços na sua atuação, que envolve muito pais, adultos e família, de modo geral, em oficinas que também fortaleçam o convívio familiar e, com isso, claro, a brincadeira e a produção de objetos, enfim, o bate-papo, que é uma coisa que acontece bastante com os adultos. O Curumim é uma ação permanente, como eu também já disse, processual, que vai investir fortemente no desenvolvimento integral dos meninos e das meninas e na autonomia dessa criança. A gente também valoriza a construção coletiva e o ato de brincar, principalmente, como um elemento essencial da cultura da infância, porque a gente já percebe que assim a agenda da criança ela já é bastante burocratizada pelos adultos. As crianças são, na verdade, pautadas, né, todas as suas atividades em função das dificuldades dos pais de ter com quem deixá-las. Elas começam a ter uma agenda cheíssima. Um dia elas têm uma coisa, outro dia outra coisa, e com isso o tempo da brincadeira, da espontaneidade, do livre brincar, que a gente chama, fica bastante comprometido. Então, quando a criança é matriculada no Curumim, a gente imagina que ela, além de participar de diversas atividades que vão articular as linguagens culturais com as questões educativas, ela vai ter isso também, ela vai ter a alimentação, mas ela também vai ter um tempo que é o tempo dela escolher o que ela quer fazer. Então, tentar desburocratizar um pouco esse tempo da criança, que já desde agora já é bastante burocratizado, assim como o nosso, né? Esperando que a gente consiga contribuir de algum modo para essa desburocratização. A gente sabe que nesses programas, no Juventudes, no Curumim, mesmo no Espaço de Brincar, e talvez principalmente no Espaço de Brincar, onde a relação entre crianças, educadores e pais nem sempre são flores, né? A gente quer dizer que o conflito existe nesses programas. A gente acredita que isso é saudável, né? É saudável quando as pessoas podem se queixar, quando elas podem dizer aquilo que elas não concordam. A gente considera que isso é um aspecto importante dos projetos, isso existe, mas a metodologia que o Curumim utiliza para resolver a questão dos conflitos é a metodologia da roda. A gente chama a metodologia da roda, que é quando todos têm voz de uma maneira horizontal para dizer quais são as dificuldades, o que está acontecendo, o que não está sendo legal, o que poderia ser mudado na visão das crianças ou dos educadores também. Então, a gente costuma fazer isso no Curumim, no Juventudes também, em alguns momentos, e no Espaço de Brincar um pouco menos, em função da própria faixa etária, mas que também é um espaço que tem a mediação do educador, e isso é fundamental dizer. O programa Juventudes é uma ação educativa também não formal, que pretende olhar para o jovem como alguém com potencial criativo, tentar um pouco trazer o jovem para vir conosco e para participar de uma maneira bem cidadã e bem assim com o repertório que ele traz, né? Então acho que a gente falou aqui algumas vezes da importância da gente pensar a educação de uma maneira horizontal e não na perspectiva da transmissão de conhecimento para esses meninos e meninas, mas no sentido da troca de saberes mesmo de uma maneira horizontal. A gente tenta zelar por isso, né?
Para que esses programas desenvolvam e alcancem os seus objetivos, é fundamental a presença dos instrutores de atividades infanto-juvenis, que é como a gente chama esses nossos educadores, sem os quais seria impossível qualquer mediação por razões óbvias, porque são eles que estão à frente com essa população. Então, para a gente é bastante importante investir na formação desses educadores, na qualificação, para que eles tenham cada vez mais energia para continuar fomentando a boa realização dos programas. São eles que desenvolvem os projetos, na verdade, eles que registram, avaliam, eles que propõem as atividades, e os projetos são projetos que estão na perspectiva da educação não formal, mas nem por isso são projetos que não são são projetos que têm um programa, que têm um propósito. Então eles são planejados também, embora a gente entenda isso na perspectiva da educação não formal. Então as crianças são matriculadas, os jovens também se matriculam e eles participam de um projeto durante o ano, que normalmente tem um eixo temático que é escolhido pelas equipes, que têm autonomia, inclusive, para desenvolver os temas que gostariam de trabalhar com as crianças. Bom, na verdade, a gente, desse modo, a partir dessas ações com crianças de 0 a 6, 6 a 12 e 12 em diante, a gente entende que a gente dialoga com os preceitos da cultura da paz, na medida em que essa educação, que a gente está aqui chamando de nova educação do futuro, na medida em que ela deva acontecer em ambientes que se propõem educativos, na medida em que ela vá além dos ambientes formais da educação. Acho que isso é uma questão bem importante, conceitual, de entender a educação para além da formalidade, dos espaços e dos próprios conteúdos. É uma educação que considera que todos os atores envolvidos têm papel educador diante da criança e do jovem, e é uma educação que propõe a participação efetiva, a integração e a troca entre os envolvidos. É uma educação que se constrói a partir de cada um nas relações cotidianas e na convivência ética com o diverso. Acho que são esses os preceitos que norteiam os nossos programas e que são preceitos que a gente entende que definem também o que a gente está chamando de cultura da paz. Então, obviamente, que a gente está entendendo que a gente pode fazer uma pequena parte disso dentro do nosso quintal, não estamos entendendo que a gente vai salvar o mundo com isso, mas a gente acredita que respeitar a vida, a diversidade, rejeitar e combater a violência, ouvir o outro, que é uma prática muito cara para a gente nos projetos, preservar o planeta, exercer o valor da solidariedade, buscar o equilíbrio nas relações de gênero e éticas, fortalecer a democracia e os direitos humanos, faz parte dessa cultura de paz e convivência. De qualquer modo, a nossa prática está assim, em completa construção, ela está sempre se construindo, se desconstruindo, a gente aprende muito, a gente erra muito, a gente acerta, a gente fica maravilhado também com as coisas que a gente constrói com as crianças, e a gente está num movimento de aprendizado que é constante, de troca, e, enfim, nada acabado. Eu vou rapidamente passar essas fotografias, só trouxe umas fotografias para vocês tentarem captar o espírito do que eu estou dizendo aqui. Esse espaço é o espaço de brincar do Sesc Belenzinho. Aqui a mãe lendo para a criança, uma coisa que a gente gosta muito, a gente tenta fomentar. As crianças investigam, investigam os objetos, interagem, o que para a gente também é bem bacana, assim, umas com as outras. Sempre esses espaços, a gente está brigando muito assim, para que eles sempre tenham a mediação dos educadores, o olhar do educador, para tentar fazer com que toda essa relação, toda essa interação aconteça da maneira mais interessante, harmônica e educadora possível. Aqui é uma educadora. Não sei se vocês conhecem, mas essa é a Orquestra Mágica do Sesc Itaquera, que é um equipamento maravilhoso, magnífico, de muita participação e troca. Aqui o espaço de brincar de Bauru. E aqui é o Curumim, as atividades do Curumim,
de passeios, que também são são atividades bastante realizadas com os meninos, de artes plásticas, música, né, que é um apelo também muito grande, a brincadeira por si mesma, a brincadeira cooperativa, nesse caso. A roda, que eu falei para vocês, ela pode acontecer em diferentes momentos. Quando o educador identifica que tem algum conflito, alguma dificuldade, ele pode chamar uma roda. Aqui é o Sesc Santo André. Outra roda, muito organizada. Aqui já a gente entra nos adolescentes. Aqui é o Sesc Vila Mariana, né, onde a gente está. E eles fazem uns trabalhos bem interessantes no teatro, dança folclórica, enfim, trabalho corporal bacana. Um trabalho de clown também. Aqui o Rádio Ambiente 21, que foi um trabalho de educomunicação que a gente realizou com os meninos de 4 unidades do Sesc, foi bem bacana, onde eles tiveram voz, né, para fazer os programas, onde eles entrevistaram as pessoas. Aqui é o Sesc Consolação, Bom Retiro, Consolação, Vila Mariana de novo. Enfim, gente, aí a gente tem essa... Eu acho que isso resume um pouco a fala, né? No Sesc, a ação cultural diz respeito a uma proposta de desenvolvimento social das pessoas em várias dimensões, no favorecimento ao pensamento crítico e criativo, na capacidade de participação e interação, no desenvolvimento de sua autoestima e da sua identidade. Eu acho que isso resume um pouco aquilo que a gente já falou aqui. E eu não sei... Acabou meu tempo? Ah, então, tem 5 minutinhos. Ai, que bom. Eu queria perguntar se... Quer dizer, eu queria... Se alguém quiser fazer algum comentário, desculpa, ficou pouquinho tempo, mas... Enfim, em relação a isso que a gente disse aqui, é desse modo, mais ou menos, espero ter conseguido transmitir para vocês como é que a gente desenvolve um pouco dessas ações socioeducativas na perspectiva da educação não formal. Não, a gente tem boas interfaces, sim, com a escola pública. A gente tem um projeto, inclusive em parceria com o Estado, que é o FDE, que as crianças são trazidas para as unidades, mas aí, na perspectiva de participar, ter acesso aos espetáculos. Então, nessa perspectiva. Com as escolas, a gente procura sempre abrir espaços para que elas venham participar com as crianças, mas também na perspectiva das oficinas, atividades que a gente vai realizar e a gente convida, as escolas participam. O Curumim, ele é destinado ao comerciário, aos filhos de comerciários, mas não apenas. Ele também atende as crianças da comunidade. Só que é um programa que exige uma matrícula. Então, a criança ela vai viver um processo longo, de 1 ano. Ela pode ficar de 7 a 12 anos no programa Curumim, por exemplo, porque que é a faixa etária que a gente contempla, né? Então, é um tipo de participação diferente, isso que eu quero dizer, que a gente sai da lógica do espetáculo nos programas socioeducativos e a gente usa as linguagens, como eu mostrei aqui, do teatro, da dança, como ferramenta para formar vínculos com esses grupos, porque eles serão permanentes para a gente, eles são grupos com os quais a gente vai conviver na realidade das unidades. Então, trazendo as linguagens culturais, mas não como espetáculo, mas, pelo menos não somente como espetáculo, mas como ferramenta para o trabalho com esse jovem, para o trabalho educativo, de cidadania, de participação, de criação, enfim, tudo isso. Mas é aberto para a comunidade sempre. O Curumim, na verdade, ele funciona de 2 a 3 vezes por semana. Tem unidades que fazem uma turma pela manhã, outra turma à tarde. Tem unidades que trabalham os 3 dias consecutivos com a mesma turma e de manhã com uma outra turma. Enfim, tem várias possibilidades, mas quando a criança se matricula, ela está comprometida com aquele cronograma e a mesma criança durante 1 ano. Oi.
Essa pergunta não quer calar, né? Mas assim, é que isso, eu acho que é um contexto bem amplo que envolve uma série de elementos, né? Eu, na verdade, nem não seria eu a responder, mas posso dizer assim: tem sempre uma relação entre a prefeitura, uma solicitação que a prefeitura faz, tem sempre um terreno que é possível talvez doar para que seja construída a unidade. Tem uma série de relações que são bem complexas e que acontecem em outro escalão, então que eu talvez não seja a melhor pessoa para responder, mas depende dessa relação, porque é uma relação com os municípios, né? Na verdade, que tem que buscar, enfim, se interessem por ter uma unidade do SESC, e aí, a partir daí, tem toda uma negociação complicadíssima que vai acontecendo até se... Sim, algumas vezes sim. Até às vezes o prédio já está pronto, por exemplo, e não tem um uso ainda, então... Enfim, tem algumas possibilidades, mas que tem que partir, na verdade, das prefeituras em relação ao SESC. É isso que eu, pelo menos, o pouco que eu posso te dizer assim. E aí, toda a negociação que vai vir depois. Tá, nada. Alguém mais, gente? Oi. O meu nome é Valéria, eu faço alongamento de terça e quinta e deixei fazer uma aula hoje para vir fazer essa palestra super importante. Adoro o SESC. Quando eu tenho oportunidade, eu vou para o SESC Bertioga, quando eu vou para passeios também. Muito gostoso, eu estou adorando vir fazer aqui. Tá? Era só isso. Não, obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu também sou testemunha, né? A Morungaba é parceira do SESC há muitos anos, e você comentou aí das parcerias com a prefeitura, com o Estado e também com as ONGs, né? Acho que o SESC está bastante aberto à participação das ONGs. E para a gente é sempre um aprendizado, porque cada vez que a gente vai falar com vocês e fazer um planejamento, vocês nos ensinam muito como que é essa história de planejar, de ter um rigor aí nas datas, nos prazos e tantos detalhes que vocês olham. Então, não só o fazer, o participar e tal, mas acaba a gente aprendendo com uma metodologia muito bacana de vocês e um compromisso super importante com São Paulo, com todos nós. E a Morungaba trabalha em inclusão e sempre teve as portas abertas, então, um testemunho e agradecimento à casa. Mas assim, sem demagogia nenhuma, a gente também aprende muito. A gente aprende muito com as ONGs também, porque essas têm um histórico de trabalho com crianças e jovens longuíssimo, e a gente também, nesse contato, a gente também descobre coisas muito, muito importantes, de experiências mesmo, significativas nessa área. A gente já levou várias ONGs para contar para a gente, para os nossos educadores, sobre a experiência que realizam, e é uma troca, porque a gente tem muito para aprender. Eu acho que a gente tem uma expertise numa série de coisas, mas temos ainda muitas coisas para aprender, principalmente em relação a esse atendimento a crianças e jovens, né? Exatamente. Essa rede, essa tal da rede que o Carlos está insistindo com a gente, né, da gente fazer essa rede acontecer. Então, a gente está aqui falando de um futuro, mas, como você disse, vamos falar desse presente, do aqui e agora. Essa iniciativa foi super importante, né? A gente acaba de viver 3 dias importantíssimos. Sem dúvida. E aqui a Morungaba, pioneira nessa história de quem fala, quem traz, quem participa, são os participantes da Morungaba. A gente traz aqui um grupo de participantes da Morungaba, né? A Ana, a Júlia, a Valéria. Então, da gente pensar junto e estar compartilhando com vocês também das nossas necessidades. Enfim, eu acho que eu quero agradecer, porque aprendi muito nos 3 dias. Aproveito. Obrigada, todos nós, com certeza. Obrigada, gente. Obrigada.